Saudações, guerreiros, bem-vindos ao canal Método Shakespeare, Redação para Concursos. Eu sou o Marco Aurélio e hoje vou falar um pouco a respeito do edital do concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Vou focar no bloco de português. Vou falar sobre o que mais importa naquele bloco, inclusive vou mostrar para vocês aquilo que vocês podem desconsiderar que só está ali para ocupar espaço, ou como nós dizemos aqui no Sul, para encher linguiça. Estou aqui com o edital verticalizado da plataforma do Projeto Missão, que é uma plataforma que tem uma parceria aqui com o canal, tá? Então, eu sempre imprimo os editais verticalizados que a plataforma do Projeto Missão cria, porque eles sempre ocupam menos espaços comparado com as outras plataformas. Então, esse aqui, salvo engano, está com 8 páginas no total, tá? Então, vamos aqui para o bloco de português. Percebam que eu já marquei de preto ali aquela parte que é totalmente desnecessária, que a banca coloca ali só para encher linguiça, que é o nome dos autores que eles usam, que a gente sabe que isso aqui não precisa. Inclusive, eles repetem o nome do Bechara, do Segala várias vezes e é totalmente desnecessário, tá? Da Vilaça Koch. Então, bora analisar o que importa. Do bloco de português, o tópico 1 ali, leitura e interpretação, tá? Eu vou fazer duas questões a respeito disso daí. Aqui, nessa parte do bloco, o candidato precisa entender muito bem a diferença entre compreensão e interpretação de texto. E eu garanto para vocês que muitos candidatos ignoram isso e não treinam, mas isso é muito importante mesmo. Às vezes candidatos que já têm muita experiência, anos de experiências, ainda têm dificuldade nesta parte. Aqui, na parte 2 aqui, linguagem e comunicação, situações comunicativas, variações linguísticas. Tem que dar uma estudada, mas vamos para o que realmente importa e o que a Fundotec costuma cobrar. Essa parte aqui, ó, coesão e coerência textual, que basicamente é a concordância, regência, estudo das conjunções ali, relações sintáticas, tá? Ortografia precisa dar uma olhada em tudo, tá? Em tudo que está escrito aqui. Bom, aqui, figuras de linguagem é um tema um pouco amplo, tem bastante figuras de linguagem, tem aquelas comuns que todo mundo conhece, comparação, ironia, hipérbole, onomatopeia, mas tem aquelas que geram um pouco de confusão, tipo elipse, zeugma, tem que dar uma boa revisada. Fonologia, tem que bater essa parte do edital aqui, porque a Fonotec sempre cobra pelo menos uma questão dessa parte, para identificar fonema, dígrafos, os encontros consonantais, encontros vocálicos. Essa parte aqui é a parte básica de qualquer edital. A parte de morfologia, todo candidato precisa saber todas as 10 classes de palavras, aquelas 6 variáveis que nós temos, né? E aquelas 4 invariáveis. As 6 variáveis que nós temos, que a principal delas são os verbos, é a maior delas. Depois, pronomes, artigos, numerais, substantivos e adjetivos. São as 6 variáveis, sendo que a maior delas é os verbos. E as 4 invariáveis, que é interjeição, preposição, advérbio e as conjunções, que as conjunções são essenciais. Se vocês não dominam as conjunções, vocês vão sofrer muito na hora de na hora de realizar questões sobre orações coordenadas e subordinadas. Então, tem que dominar as conjunções. Bom, sintaxe. Isso aqui vai cair, com certeza, várias questões a respeito dessa parte edital. Posteriormente, nós temos as relações aqui de coordenação e subordinação, que é basicamente o uso das conjunções, né? Tanto para criar orações subordinativas, coordenativas e até mesmo aquelas assindéticas, ou seja, que não tem o síndeto, não tem uma conjunção, que acontece com as orações coordenadas. E por fim, pontuação, precisa revisar. Bom, tendo dado essa breve explanada na parte de português, bora fazer duas questões. Eu vou abrir aqui a plataforma do Projeto Missão, tá? Eu sempre uso essa plataforma aqui para fazer as questões há bastante tempo, já uso há anos, há mais de 5 anos que eu uso a plataforma do Missão. Então selecionei duas questões aqui a respeito de
compreensão e interpretação de texto. Antes disso, bora abrir aqui um PDF do projeto aqui. Tá. Esse aqui é um PDF que o projeto Missão ele disponibiliza para quem pega o pacote. Um dos pacotes, eu não sei exatamente qual pacote, mas esse aqui é um dos PDFs do Missão Tático, que são os PDFs para os cursos de carreira policial, carreiras policiais. Então, essa parte está logo no começo do PDF, explica basicamente a diferença entre compreensão e interpretação. Tá? Para quem não sabe, compreensão é basicamente o que está escrito ali, ou pode ser está lido, é a parte, como nós dizemos, a parte preta do texto, e interpretação é a parte branca do texto, ou seja, o que está atrás das letras que a gente precisa fazer talvez algumas inferências. Bom, dito isso, bora reconhecer quais são os elementos que nos ajudam a entender se a questão se trata de uma questão de compreensão de texto ou interpretação de texto. Porque o enunciado, ele deixa bem claro que tipo de questão que é. Se o enunciado traz esses termos aqui, ó, tá, deixa eu marcar aqui, peraí. Tá. Se o enunciado traz esses termos como de acordo, conforme, segundo o texto, o texto informa que a ideia central, principal, núcleo, resumo, esse tipo de enunciado, ele denota que a questão é de compreensão, ou seja, você tem que se basear unicamente pelo que está escrito ali no texto. Se a questão for de interpretação de texto, ela normalmente vai ter algo como pode-se inferir, deduzir, concluir, depreender ou depreende-se do texto. Enfim, esse tipo de interpretação, esse tipo de foco na hora de fazer a questão faz toda a diferença. Até para não correr o risco de errar uma questão, seja por extrapolar o assunto, né? Se extrapolar o tema. Bom, para finalizar essa revisão aqui da diferença entre compreensão e interpretação, é importante também entender a diferença entre recorrência e inferência. Bom, recorrência, como o nome sugere, é o processo de você recorrer ao texto para pegar a sua resposta. Ou seja, você vai ler o texto e vai ler as opções. Normalmente, a Banca Fundatec faz o seguinte, ela coloca uma opção com uma paráfrase do que estaria escrito no texto. Tá? Não vai colocar ipsis literis, o que está no texto, mas uma paráfrase do trecho. E por meio disso, por meio de recorrência, ou seja, recorrer ao texto, você acerta a questão. Já a inferência, você vai precisar recorrer a recursos, né? Vai precisar inferir para algo que não está explícito no texto, ok? Vou tentar criar um exemplo bem simples para vocês. Imagine a seguinte frase ou contexto. João chegou em casa, viu os pratos quebrados e o seu cachorro com o rabo entre as pernas. Bom, o que nós podemos tirar aí como recorrência? Digamos que tivesse uma pergunta: o que João viu quando chegou em casa? Ele viu, de acordo com a frase que eu acabei de criar, né? Ele viu que ele viu que os pratos estavam quebrados e que seu cachorro estava com o rabo entre as pernas. Foi isso que ele viu. Isso daí é uma prática de recorrência, ok? De recorrer ao texto. Agora, o que seria um exemplo de inferência? O que inferiu-se dessa situação? Digamos que tivesse essa pergunta. Inferiu-se que provavelmente o cachorro quebrou os pratos, visto que ele estava com o rabo entre as pernas. Então, o fato dele estar com o rabo entre as pernas dá para inferir a isso. Mas o que seria uma extrapolação? Então, concluir que foi o cachorro que quebrou os pratos. Isso seria uma extrapolação, porque não está no texto explícito e também não dá para se inferir isso explicitamente. Não dá para inferir que ele quebrou. Então, essa é a ideia, tá? O exemplo é simples, mas
o importante é entender o conceito, que o conceito é um pouco abstrato.